Seguimos agora com um comentário no Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Cancela, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Foram cerca de 500 mil em Lisboa, 400 mil no Porto, as pessoas que se quiseram juntar à manifestação organizada que se lixe a Troika no sábado passado. Pedem a admissão do Governo, a saída também da Troika do nosso país. Antes de mais, estas manifestações mantêm uma característica, são apartidárias. Sim, eu julgo que aquilo que é melhor evidenciar neste tipo de protesto, nestas manifestações, é no fundo, e tirar ilações disso, estes movimentos serem apartidários. Eu até diria que em contraponto ao que se passou no dia 15 de setembro, por exemplo, nós aqui poderemos ver que o protesto é um bocadinho mais abstrato. Eu diria que dizermos que não queremos aqui a Troika e queremos a admissão do Governo, é legítimo as pessoas pedirem isso, mas não sei até que ponto é que efetivamente nós resolveríamos o nosso problema estrutural enquanto país, do ponto de vista económico, sem este apoio fundamental que efetivamente fomos buscar em termos exteriores como memorando de entendimento, embora eu compreenda muito bem as pessoas. Eu estava a dizer que desta vez foi um bocadinho abstrato. Em setembro estava em cima da mesa a discussão da TSU e as pessoas estavam muito focalizadas em protestar contra essa medida, porque era uma medida penalizadora, sobretudo porque havia uma transferência direta do trabalhador para a entidade patronal. E também vivia-se um momento de grande contestação e de uma grande esperança de mudança, tendo em consideração que provavelmente o Governo poderia cair. E eu penso que, efetivamente, desta vez já não foi assim. Aliás, desta vez eu penso que as pessoas estiveram na rua com algum desespero de causa. Pessoas a chorar, pessoas desesperadas a contar a situação delas, dos filhos, do desemprego, da falta de dinheiro, daquilo que no dia-a-dia não podem fazer. E, portanto, independentemente dos números, por exemplo, há pessoas e há organizações que estão a entrar nesta guerra dos números, eu julgo que era muito importante as pessoas perceberem que isto é um sinal muito importante para a nossa democracia. Nós temos uma democracia relativamente recente. Eu penso que se vive uma democracia de algum medo, as pessoas têm sempre receio de defender com convicção e frontalidade as suas ideias, porque provavelmente podem ser penalizadas por um motivo qualquer, ou porque são funcionários públicos, ou porque obedecem, ou têm aquele temor reverencial relativamente a alguém que pode mandar nelas, por obediência. Eu posso falar no patronato, posso falar nos autarcas, quer dizer, vive-se este clima de medo. E, naturalmente, eu julgo que isto é um sinal muito importante, por ser apartidário, por ser pacífico, porque também é importante que se diga que há aqui uma marca distintiva de Portugal relativamente à Grécia. Em relação a outros países, exatamente, em relação à Grécia e a Espanha. A França, a Espanha, a França já teve tumultos um bocadinho mais centrados até nas etnias, mas de facto Portugal marca a diferença por aí. Mas isto é um sinal muito importante. Porquê? Nós estamos a falar de uma abstenção crescente do ponto de vista eleitoral. Nós estamos a falar de pessoas que estão cada vez mais qualificadas, com cada vez menos oportunidades de trabalho. Estamos a falar de situações onde a dignidade das pessoas, por falta de trabalho, por falta de habitação, começa a roçar, de facto, o desespero, e eu julgo que aquilo que é importante aqui retirar como ilação é que as pessoas, numa democracia como esta, representativa, não se sentem representadas por quem neste momento comanda os destinos do país. Eu julgo que é importante esta ilação, independentemente de ser 1 milhão ou 1.500.000. É importante porque, segundo os dados, e vamos acreditar que sim, o Porto terá, por exemplo, quadriplicado o número de manifestantes. Mas, independentemente disso, parece manifesto que foi uma outra grande manifestação, e isto não mata, mas mói. Eu estou convencido que o Governo, o Primeiro-Ministro, que eu pessoalmente acredito que seja um humanista, acredito que efetivamente retire ilações relativamente a esta questão. Que leituras é que o Governo deverá fazer destas manifestações? Eu diria que o Governo e os partidos, porque esta lição, esta intervenção social de movimentos... É contra políticas... Não, nem eu diria, isto é um movimento inorgânico, porque não está organizado. Eu lembro aqui, eu vi alguns diretos da manifestação onde foram apupados os dirigentes partidários que se aproveitaram disto. Por exemplo, o Bloco de Esquerda fez um aproveitamento absolutamente vergonhoso desta manifestação, porque não foram eles a organizar, foram convidados a participar, mas necessariamente este protesto também visa
os partidos políticos, o sistema vigente. É notório que as pessoas não falam deste governo, falam de todos os governos que colaboram em situações e deram exemplos concretos de vários governos, quer de Guterres, quer de Durão Barroso. Um dos maiores apupados da tarde foi o Cavaco Silva. De facto, é absolutamente inexplicável como é que o Presidente da República continua em silêncio perante esta tensão social permanente que se tem vivido nos últimos meses, e eu julgo que a ilação que o Governo e os partidos têm que tirar é que, efetivamente, estes movimentos inorgânicos vão ter que desembocar em alguma coisa. Neste momento, as pessoas que não votam, que se alheiam da vida política, já são em número muito maior do que aquelas que escolhem os nossos representantes. E, portanto, estas pessoas querem respostas efetivas, querem uma reação. Evidentemente, e portanto, aquilo que efetivamente pode ser a maior ilação para o Governo é que consiga comunicar, consiga explicar que o caminho que eventualmente possa traçar tem resultados e que pode, eventualmente, no futuro próximo, resolver o problema e dar respostas a estas questões que são colocadas de forma, como eu digo, de algum desespero de causa. E, portanto, eu julgo que é importante, quer ao Governo, quer aos partidos, por exemplo, a CGTP, que também tirou algum aproveitamento disto, é importante que todos os agentes políticos e até aqueles que estão organizados de forma corporativa, como os sindicatos, possam retirar, de facto, uma lição de que a intervenção, esta intervenção dos cidadãos e este direito cívico que as pessoas têm de se mostrar a sua indignação, lutarem pelos seus direitos, pode começar a resvalar para um caminho e para um espaço que não pertence a este sistema, a sistema político-partidário representativo que nós organizamos. Ou seja, é preciso ter atenção sim. No que é que estas manifestações também, estas vontades podem, no fundo, desembocarem. Exatamente. Não é? Os trabalhadores da TAP, este é o nosso segundo tema, estão novamente em greve esta semana, contestam as medidas que têm sido tomadas no setor, nomeadamente perda de pessoal qualificado. A falta destes técnicos, Cancela, pode de facto comprometer a qualidade da companhia neste momento? Olha, eu julgo que esta questão desta greve, o país nem sequer compreende porque é que vai haver greve na TAP. A grande reclamação central, e diz-se que é uma greve histórica por juntar todos os 8 sindicatos. De todos os sindicatos. Naturalmente, uma preocupação dos trabalhadores é igual à minha e de todos os portugueses. É que, de facto, estamos a pagar mais impostos, estamos a ganhar, temos menos rendimento disponível ao fim do mês. Mas importa aqui realçar o seguinte: estes trabalhadores da TAP, porventura serão aqueles que no país ganharão acima da média, muito. Estamos a falar de cortes salariais entre os 3,5% e os 10% que foram impostos desde há 2 anos a todos os funcionários públicos. Que a TAP tenha um regime de exceção e estes trabalhadores há 2 anos, ao contrário de todos os outros portugueses, continuam com o seu ordenado absolutamente intocável, e eu acho que isto é vergonhoso. Vai deixar de acontecer. E isto deixou de acontecer por uma medida aprovada no Orçamento de Estado de 2013, e há que Del Rey, em fevereiro, quando agora é aplicada a medida, vamos fazer uma greve. Eu confesso que esta é uma greve descabida, incompreensível, e julgo que quer o Conselho de Administração, quer o Governo já vieram pedir bom senso, porque de facto aquilo que se pede é bom senso aos trabalhadores da TAP. Estamos a falar de cortes salariais acima... A greve, aliás, dos cortes salariais vai acontecer de 21 a 23. Esta, precisamente, até dia 9, é por causa deste pessoal qualificado que, no fundo, está a sair. Mas a questão que se coloca é que a falta ou a saída, a imigração de técnicos qualificados é um problema geral no país. Eu até acredito que a TAP, em termos concorrenciais, não consiga estar ao nível, em termos salariais ou em termos da massa salarial, não tenha os incentivos que outras companhias aéreas tenham, mas isso é um problema que estamos a pôr ao nível da aeronáutica, não estamos a pôr o problema ao nível dos trabalhadores. Esta greve de 21 a 23, que é esta que importa, porque é aí que está centrado este pré-aviso de greve que foi convocada, é que é absolutamente e manifestamente incompreensível. Estamos a falar de cortes salariais acima dos 1.500 euros.
quem em Portugal, neste momento, tiver rendimentos superiores a 1.500 euros... Já estão a afetar a maioria dos portugueses. Acredito que eventualmente possa estar a afetar, mas em contraponto com aqueles que sobrevivem com o ordenado mínimo, com os desempregados que têm uma taxa sobre subsídio de desemprego, sobre reformados que têm uma taxa que também estão a sofrer cortes, sobre aqueles que efetivamente até no subsídio de doença também têm uma taxa que têm que pagar. Eu acho que os trabalhadores da TAP de facto estão a fazer uma exigência que o país não compreenderá. Por outro lado, quer o Secretário de Estado, quer o Conselho de Administração, já veio dizer que isto vai gerar instabilidade, estamos de acordo, estamos numa fase de reestruturação da TAP, que é um ativo de todos os portugueses que temos que salvaguardar e, portanto, este processo de privatização vai ser muito importante, provavelmente, para salvaguardar este ativo e, pelo menos, garantir que os portugueses não tenham, ao contrário do que vêm dizer os sindicatos, de que o Governo não mete lá dinheiro nenhum. Isto não pode ser verdade face àquilo que nós sabemos dos resultados da própria TAP, em termos financeiros. O próprio Governo diz que a privatização será o melhor caminho e eu agora acompanharia, parece que será o menor dos males, porque de facto alguns destes trabalhadores provavelmente numa situação de privatização, uma relação privada em termos de trabalho, provavelmente não terão a veleidade de pôr em causa este tipo de situação. Isto no fundo é uma espécie de, eu quando digo que é vergonhoso, é uma espécie de alguém pensar que pode estar acima da lei, que é o Orçamento de Estado. Falta sensibilidade ou solidariedade aqui? Não, eu aquilo que poderia aconselhar aos trabalhadores da TAP era que começassem a praticar solidariedade com aquilo que eles estão a exigir, porque efetivamente, bem, com este tipo de equidade que estão a reclamar, bem, nós podemos todos, porque efetivamente, independentemente da situação de precariedade onde eles possam eventualmente ficar e dos protestos e até das queixas que possam ter pelos cortes, mas afinal, porque é que eles serão diferentes de todos os outros portugueses que estão a viver uma situação ainda mais dramática do que esses trabalhadores da TAP? Aquilo que era importante era que, efetivamente, eles percebessem, pela sua sensibilidade humana, pela sensibilidade social, que estão bem melhor e que estão numa situação que não têm eles o direito de estar a reclamar aquilo que os outros andaram já há 2 anos a cumprir, sobretudo, no fundo estamos a falar de uma companhia pública e os nossos impostos, o dinheiro dos nossos impostos tem que ser bem aplicado e, portanto, eu julgo que esta greve, efetivamente, depois de uma companhia aérea que este foi anunciado, 16 milhões de lucro em ano passado, transportou mais cerca de 4,5% de passageiros. Estamos a falar de um ativo importantíssimo e é importante que estes trabalhadores percebam que, para além de não terem razão na reivindicação que estão a fazer, vão criar, de certeza, um constrangimento muito grande de tesouraria, porque cada dia de greve será um prejuízo muito grande para a companhia. Causam também algum constrangimento ao nível dos interessados na empresa, dos possíveis interessados? Eu acredito que sim. Eu julgo que, por exemplo, o Secretário de Estado veio dizer que isto, ao nível da garantia dos postos de trabalho, será de facto uma medida contraproducente. Eu concordo, porque efetivamente a relação laboral que eventualmente seja vista por um terceiro, aqueles que estão interessados na aquisição da TAP, estão a ver uma relação belicosa, uma relação social ou pelo menos um clima social na empresa de grande tensão, o que pode depois não ajudar naturalmente ao processo de consolidação do processo de privatização que aí vem. Portanto, aquilo que era importante era dar uma imagem de empresa responsável, de facto uma empresa que efetivamente, do ponto de vista, como eu referi há bocadinho, dos ativos que Portugal tem, deve ser um dos mais valiosos ativos que Portugal tem. Muito reputada. Ainda há poucas semanas os partidos vieram reclamar dignidade para o processo de privatização, precisamente pelo valor que este ativo poderia ter, e agora vêm os trabalhadores a pôr absolutamente tudo em causa, porque, ao contrário de todos os outros portugueses, não querem que se lhe corte o ordenado. Isto assim não pode, este tipo de solidariedade ou este tipo de entendimento, deste tipo até de egoísmo social que eu vejo nos trabalhadores da TAP, julgo que não pode continuar, naturalmente. Cancela Moura, agradeço-lhe o comentário aqui neste Jornal Regional, até 8 dias. Muito boa tarde.